Olha aí, um levantamento realizado hoje pelo Instituto de Pesquisa Datafolha aponta que de 324 deputados federais entrevistados pelo Instituto, quase metade deles, cerca de 45%, entende que o presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, deveria pedir o chapéu, renunciar ao cargo. A outra metade, por outro lado, ou defende que o PMDBista permaneça, 20%, ou não se posicionou sobre o assunto, 30%. Cunha é investigado no âmbito da Operação Lava Jato, sob acusação de manter contas secretas no exterior, abastecidas com dinheiro supostamente desviado da Petrobras. O PMDBista nega e tem repetido em público que não cogita renunciar à presidência da Câmara. Cunha também é quem está conduzindo o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara. Ontem, o PMDBista confirmou que vai definir em novembro se vai deferir ou não os pedidos de impeachment contra Dilma, que foram protocolados na casa. Olha bem, e esse malfadado presidente da Câmara dos Deputados, você deve ter visto aí, deve ter acompanhado a entrevista que eu fiz com um analista de segurança pública, que até em relação ao estupro de mulheres, ele tem uma posição retrógrada, reacionária. Mas esse malfadado presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, está ficando sozinho contra a parede. Ele comprou lá na Câmara deputados do baixíssimo, do baixo e do médio clero, aqueles deputados mais fisiologistas. Ele comprou cerca de 200 deputados, financiando a campanha deles e colocando-os em cargos que eles não mereciam lá na máquina administrativa da Câmara, indicando apadrinhados deles e tudo mais. E agora, até na Câmara dos Deputados, a metade, quase a metade, já está contra ele. Ontem, de anteontem para ontem, houve uma manifestação de líderes evangélicos também se colocando contra ele. Um dos esteios que ele tinha é a proteção dos evangélicos, que ele se diz lá um homem de Deus, um pastor, sei lá o quê, e que, segundo a acusação do Ministério Público, levou de propina 5 milhões de dólares. Que homem de Deus é esse, né? Vamos continuar. Os servidores municipais da educação de Belo Horizonte decidiram ontem manter a greve iniciada no dia 30 de setembro. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública, a proposta apresentada pela Prefeitura da capital de reajuste salarial de 5% foi analisada em assembleia na Praça da Estação, no centro da cidade. As reivindicações da categoria incluem reajuste salarial de 25%, equiparação das carreiras da educação infantil e do ensino fundamental, além de 7 horas dedicadas ao planejamento das aulas. Ficou definido ainda que o sindicato irá solicitar informações oficiais à Prefeitura para apresentar a demonstração da viabilidade da adoção das 7 horas de atividades extraclasses dos professores da rede municipal de ensino. Muito bem, as empresas de ônibus que atuam em Belo Horizonte, na região metropolitana, estão na mira do Ministério Público, eu nem acredito, até que, enfim, a operação do Grupo Especial de Fiscalização do Trabalho em Transportes fiscalizou 65 concessionárias e encontrou irregularidades trabalhistas em todas elas. Ao todo, foram 1.331 autuações. A estimativa é que aproximadamente 42 mil empregados tenham sido prejudicados. A fiscalização foi feita por meio da bilhetagem eletrônica de cada empresa. Algumas delas já tinham sido alvos de ações ou assinaram termo de ajustamento de conduta. Por isso, deverão pagar multas. O advogado do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte negou as falhas e alegou que vai recorrer à justiça. A fiscalização foi montada depois do alto índice de afastamentos de motoristas e cobradores de ônibus em Belo Horizonte e região metropolitana. Em todo o Brasil, a capital mineira foi a terceira cidade com as maiores taxas. Somente em 2013,
3.645 motoristas de ônibus e 1.670 cobradores se afastaram do serviço. Especialistas alegam que problemas na jornada de trabalho contribuem para esse índice. Tá vendo? Esses concessionários só querem aumentar o preço da passagem. Já aumentaram 2 vezes este ano. Agora, cumprir a lei trabalhista, empregar o funcionário de uma maneira legalizada, não. E antes de entrar na próxima notícia, eu queria colocar isso aqui, ó. O setor de construção civil do Brasil, aquele que fazia aquele boom, muita construção, muitos empregos, deve perder 556 mil postos de trabalho neste ano. Tá difícil, né? A crise está indo mesmo buraco abaixo, morro abaixo e tudo mais abaixo, não sei mais o quê. E a Agência Nacional de Saúde Suplementar anunciou uma atualização nos procedimentos mínimos que devem ser cobertos pelos planos de saúde. Olha, os planos de saúde estão de volta, né? Se existe um outro setor também que é difícil, eles cobram muito e dão um serviço pior até do que do SUS. Mas isso vai ser a partir do ano que vem. E outros 21 procedimentos serão agregados. Entre as novidades estão um medicamento para o tratamento de câncer de próstata. Além disso, deverá ser fornecido laser terapia para o tratamento da inflamação de mucosas causadas pela quimioterapia na região da cabeça. A partir de agora, os testes rápidos de dengue, que identificam a doença nas emergências, também estão cobertos. A única exclusão ocorrida foi de uma cirurgia nos olhos para tratamento de blefarite e tersol. Foi um pedido da classe médica que considerou o procedimento obsoleto. Muito bem. O Conselho Federal de Medicina lançou neste mês a campanha de valorização para mostrar que os médicos muitas vezes realizam o impossível para garantir um atendimento à população. Mesmo sem estrutura, muitas vezes eles não têm nada de estrutura. Tem médico que precisou iluminar a sala de cirurgia com a lanterna do celular, porque a energia acabou. Outro teve de embalar bebês prematuros em sacos plásticos para transferir para um hospital mais equipado, porque a unidade de saúde em que estava não tinha manta térmica. Infelizmente, esse é o dia a dia do SUS. O Conselho levantou histórias reais do país inteiro para homenagear e reconhecer os esforços dos profissionais. Para falar sobre essa situação, nós recebemos a radiologista Cibele Alves de Carvalho. Ela é a 3ª vice-presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas. Cibele, tudo bem com você? Tudo bem. Como vai? Vou bem, obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho aí sobre essa campanha. É muito importante falar sobre essa questão do médico, né? Sim. Eu nem sabia que vinha essa notícia em seguida, eu estava falando ali, né? Que o SUS, muitas vezes, que os planos de saúde, que também não dão muitas melhores condições para o médico, muitas vezes são piores até o atendimento que em SUS. E muitas vezes eu não estava me referindo ao médico diretamente, não, sabe? Existe um sistema, né, que acaba que muitas vezes estoura como uma bomba no colo do médico. Sim, na verdade, a gente, né, essa ideia da campanha pelo CFM foi justamente para a gente poder retratar uma realidade que está aí, né? E a cada dia mais existe uma tendência a uma piora da situação por causa do subfinanciamento. A gente sabe que a situação do SUS já era complexa, agora então com essa dificuldade da economia do país. Essa crise, né? Você viu falando ali, mais de 500 mil empregos na construção civil vão para o espaço neste ano. Exatamente. Isso atinge a saúde? Claro, e por quê? Porque hoje, né, as pessoas perdem o emprego, a maioria hoje dos planos de saúde contratados são empresariais, e as pessoas perdendo o emprego, elas perdem os planos de saúde, muitas vezes elas não têm nem condições de continuar com esse plano,
e elas vão para o SUS. A gente E já o está SUS que já vendo essa estava repercussão. estourado, acaba de estourar, né? Exatamente. E o próprio Quioro, ele falou que o financiamento para a saúde está para esgotar no segundo Quioro, para quem não sabe, é o semestre, ministro da exatamente, que saiu. Vai acabar o dinheiro se nenhuma providência for tomada em relação ao SUS. E a intenção mesmo do Conselho Federal foi justamente mostrar as condições de trabalho do médico, que muitas você vezes ele tem que relataria se mais, virar. Sibeli, além daqueles casos que foram colocados ali? A gente levantou, assim, não só essas questões da falta de material, que a gente sabe que existe para todo lado, muitas vezes atendimentos são realizados de, por exemplo, paradas cardiorrespiratórias no chão das unidades de saúde, porque não tem nenhuma maca para apoiar o paciente e às vezes aquela é a condição que se tem. Nós tentamos também procurar casos de colegas que, diante de adversidades, eles tentavam fazer alguma coisa pela saúde, muitas vezes sem receber nenhuma remuneração, né? A gente tem casos, por exemplo, de médicos aqui em Minas que atendem em instituições ligadas a igrejas gratuitamente, como é o caso do Dr. Délio Fantini, que atende pacientes de rua, pacientes portadores de HIV, que sem nenhum, não recebe nada por isso. Existem casos como, por exemplo, do Dr. Eduardo Taveira, que é pediatra, que tem um grupo muito bacana de residentes, de acadêmicos, que se reúnem e vão às instituições, tanto o Hospital das Clínicas como outras instituições, asilos, centros de saúde, para poder levar alegria para os doentes através de palhaços mágicos e buscando mesmo melhorar o estado de saúde daqueles doentes, né? É um dos casos mais notáveis que eu já ouvi falar, Sim. é até daquele cirurgião plástico e Tanguy, né? Sim. Que atende atrizes de Hollywood, atrizes globais, Sim. mulheres riquíssimas, né? Madamas e madames, e naturalmente ganha muito dinheiro com isso, Sim, né? sim. Mas que ele doa ou doava, né? Não sei qual que é a condição dele hoje. Na época da notícia, ele doava uma vez por semana a atender pobres, Sim. queimados, queimaduras graves, né? Reconstruções, que muitas vezes são Acho que é um exemplo impossíveis para de muitos médicos, né? Sim, sim. Então, assim, na verdade, a gente buscou valorizar mesmo esse médico que não está sendo valorizado de forma alguma. A questão não é só financeira, é questão também da remuneração do médico, é questão de qualidade, né, de trabalho, né, de ter, igual, né, está anunciado, nós não queremos ser heróis, nós queremos ter um mínimo de dignidade para atender o nosso paciente. Ter a dignidade profissional A e poder dignidade atender de forma digna, adequada, digna os à pacientes, população. né? Ô, Sibeli, eu agradeço muito as suas informações e o parabéns te agradeço. por essa cruzada, Sim. uma cruzada importante. Todo mundo admira a medicina, principalmente admira o trabalho do médico, a luta que ele tem e mantém, né? Sim. Quando há erros, todo mundo critica, todo mundo crucifica, mas também nós temos de valorizar os que fazem bons trabalhos. Muito obrigado, boa noite. Obrigada a você. E o Redação vai dar um pulo no comercial e volta em breve com mais notícias.